Prediger. Prediger. Canto, no? Acho que a falta de Foi certo. Isso é um dilema. A religião tem um aspecto religioso. Uma vez que você opta por uma coisa, Eu acho que a questão da ética é muito... pela consciência, por determinado lado de valor. Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Liberdade. Todo direito é uma liberdade. A liberdade é a forma mais bela de falar de um direito. Existe uma liberdade que só o homem tem, ou pode ter, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, poder falar o que quiser, na hora que quiser, onde estiver. Você poder falar o que você pensa, o que você sente, expressar suas vontades. Lógico que tem que ter também tem que ter um controle, né? Não pode sair falando qualquer coisa. Apenas o homem tem uma linguagem sofisticada. Outros animais têm suas linguagens, mas elas não chegam ao refinamento da nossa. É porque temos um vocabulário rico, uma sintaxe complexa, que conseguimos conversar com os outros. Nossos laços sociais não vêm do instinto, vêm de uma construção que passa pela linguagem. Não que a nossa linguagem seja sempre um bem. Sim, ela permite esclarecer dúvidas, buscar aliados, fazer amigos, conquistar o amor. Mas também nos capacita a enganar o outro, ofendê-lo, usar as palavras como armas. Às vezes, as simples palavras, você já está magoando as pessoas. Não precisa nem bater, só as simples palavras você já magoa. Eu mesmo, principalmente, a pessoa falando, né, uma palavra mal falada comigo, assim, gritar comigo, né, na ignorância. Eu fico sentida, né? Pois bem, a primeira liberdade é de falar, a de usar a linguagem para fazer aliados, o amor, amigos, mas também para reclamar, protestar, criticar. Na verdade, a primeira liberdade mesmo é a de dizer não. Não, a colega da escola, né, eu tava assim, né? Assim, só porque eu ia fazer a coreografia, a colega falou, você tá toda metidinha só porque você vai fazer essa coreografia. Eu falei, não. E daí? O problema é meu, eu faço tudo o que eu quero. Todo mundo deveria ser assim, chegar e falar o que pensa e o que quer, mesmo que possa machucar algumas pessoas depois. Ah, porque de vez em quando eu tô com raiva e não posso xingar. Aí eu fico quieta. A liberdade de imprensa é relativamente nova no mundo. Não tem nem 300 anos. Em alguns lugares, nem 10. Em vários países nunca existiu. Um dos jornais que mais sofreu cortes e perseguições foi o Pasquim, que nasceu sob a ditadura, mas sobreviveu a ela. O Pasquim foi lançado de uma maneira que pegou os caras da ditadura de guarda baixa, entendeu? E quando eles deram conta, o Pasquim já estava vendendo 50 mil exemplares, não sei o quê. E aí não dava mais para acabar com o Pasquim, né? Então, um dia eu estava lá no Pasquim, que nessa época era na Clarice Índio do Brasil, quando chegou uma senhora, Dona Marina, e se apresentou como assessora. Eu falei, pô, Dona Marina, tudo bem, a senhora tem uma mesa para a senhora ali, a gente vai trabalhando e vai mandando material para a senhora e a senhora vai censurando. E eu trabalhava com uma garrafa de uísque do meu lado o tempo todo, e todo mundo do Pasquim bebia muito. E aí, no fim, depois de uns 2 ou 3 dias, ela falou, bom, terminei meu expediente, será que eu podia tomar uma dose? Mas como não, Dona Marina? Tudo bem. E aí, no dia seguinte, tinha uma garrafa de Red Label para ela, um gelo e tudo. E aí, olha, a censura ficou muito, amenizou,
tremendamente. Nesse período do AI-5, realmente nós tivemos no Jornal do Brasil um episódio que realmente foi, digamos, uma percepção minha de que naquela noite do AI-5 era importante, quer dizer, na edição seguinte ao AI-5, dia 14 de dezembro, era importante dizer ao leitor que o jornal estava sendo censurado, para ele não acreditar, né? E nós fizemos uma edição, eu diria, histórica, não é? Meio bagunçada, esteticamente não foi uma perfeição, onde tudo ali estava indicando que a gente estava sob censura. Desde a previsão do tempo, a manchete, o Dia dos Cegos, o negócio de judô, uma foto lá do judô, um pequenininho derrubando um grandalhão. Em suma, todo o jornal estava ele impregnado de informações, não muito escondidas, não, quase visíveis, e com o noticiário do dia. Quer dizer, o noticiário, a manchete, fechado o Congresso, não sei o quê, porque era um fato político, né? E a censura pós-ditadura? Eu acho isso muito importante. Isso tem a ver com o nosso passado inquisitorial. A gente esquece, nós nos esquecemos. Vamos agora comemorar 200 anos da imprensa no Brasil, não é? Mas nós nos esquecemos por que o Brasil chegou tão tarde à imprensa. O México chegou à imprensa, à Era Gutenberg, em 1536. Nós chegamos à Era Gutenberg em 1808, faz as contas. O Peru chegou, nós fomos o 12º país da América Latina, da América a ter imprensa. Por que chegamos tão tarde? Porque nós estávamos sob um regime inquisitorial. A Inquisição no Brasil não fazia autos da fé aqui, mas prendia aqui e levava para lá. Então, essa coisa de inquisição, de terror, de autoritarismo, seja religioso ou político, isso está no nosso DNA, no DNA da sociedade brasileira. E na imprensa sempre esteve. A imprensa sempre, quem gozava da liberdade era o dono do jornal. Ele é que determina. Isso, na esquerda, na direita, é o dono do jornal que determinava o que podia sair, não o que o jornalista achava que devia dar. Você fala no passado, você acha que mudou muito isso? Não sei, mudou pouco. Eu diria que mudou pouco. Porque hoje já é um processo de seleção, quer dizer, vamos convidar o colunista tal, porque a gente conversa com ele, dá para conversar. De uma forma geral, acho que a sociedade brasileira não é permeada por essa noção de liberdade individual. Isso... Não, até hoje, por exemplo, eu às vezes quando faço uma piada mais forte assim, o cara diz assim, conversa de boteco, né? Porra, mas passou isso, né? Passou isso. A cabeça do cara... Ainda está dentro daquele sistema de censura. Eu mesmo, eu vou te contar, eu bolei uma piada que eu mesmo censurei. Mas eu acho que o negócio desenhado é muito mais forte do que o negócio falado. Tem só um episódio também relacionado com o Jornal do Brasil, que foi o dia seguinte da morte, da derrubada do Allende, da morte do Allende, né, em setembro de 73, que veio, fechamos a edição com a manchete, Allende derrubado, e eu fui embora para casa, não é? E aí me telefonam do jornal, dizem, olha, veio uma ordem aqui da Polícia Federal, porque naquela altura o jornal estava fazendo o jogo da autocensura, não é? Como todos. Então, olha, veio uma ordem aqui da Polícia Federal, de que não pode ser manchete. O Allende pode ser noticiado, mas não pode ser manchete. Aí eu morava fim de Copacabana, peguei o carro, voltei para a redação e fiz assim. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma primeira... não pode manchete? Não pode manchete. Vamos fazer uma primeira página sem manchete. E aí foi uma das poucas... Eu não sou um grafista como é o Jaguar, mas foi uma das poucas incursões minhas no grafismo. Então eu desenhei uma primeira página em que não tinha manchete, eram aquelas colunas
do jornal, em corpo grande, o maior que tinha, que era o 18, eu acho que o 24, contando a história da derrubada dele e sem manchete. Eu fui demitido 2 meses e meio depois. Como d'habitude. Agora, eu sei como é que eu faria essa página? Eu botaria em manchete dentro da garrafaz. Leia na página 6. Também. A liberdade de imprensa não pertence ao jornalista. É uma liberdade do público, do leitor. O jornalista é seu portador, mas o titular é o povo, que tem o direito de ser informado com transparência. A liberdade de expressão tem que ser respeitada, porque é ela que areja a sociedade, é ela que controla o governo e os poderes. A liberdade de imprensa incomodava o governo naquela época. E hoje, quem a liberdade incomoda? É fácil exercer a liberdade? Acho que a falta de... Acho que a falta de... A liberdade de expressão começa com o descontentamento e com a possibilidade de dizer que estamos descontentes. A liberdade nem sempre é tão bonita quanto gostaríamos. Não gostamos muito que discordem de nós. Ficamos irritados, decepcionados. Mas essa liberdade do outro é a primeira liberdade. A liberdade dele para dizer não a nós. Quase todo mundo que está aqui é estudante de ciências sociais. E, para mim, eu posso ser convencido nesse debate se tiver argumentos válidos, assim como eu acho que eu posso convencer outras pessoas se eu tiver argumentos válidos para isso. Se não, de qualquer forma, na pior das hipóteses, nós debatemos entre nós. Mas eu quero agora fazer o debate, baixar a terra, vamos fazer o balanço desse processo aqui de ciências sociais. Quem é partidário e quer participar, é esquisito isso, porque parece que só pode participar se for na representatividade. O cara que é partidário, que ele já faz parte de algum tipo de organização, ele pode participar agora já. Então, um argumento deles é que a pessoa que trabalha não vai poder participar com certa frequência, como quem não trabalha e pode participar voluntariamente sem ser eleito. Só que aí a eleição, de uma forma ou de outra, vai estar excluindo algumas pessoas. Quem não trabalha... Mas quem trabalha não vai participar na representatividade também. Por que não? Porque como ele vai participar? Só a Assembleia é soberana, a Assembleia é que decide, a Assembleia vai determinar, todo mundo vai ter voz, voto. Mas isso já é ato, cara. Você está falando uma coisa em potencial que já é ato. As pessoas já decidem por Assembleia. Qualquer um pode chegar. Aquele que não consegue participar, ele não tem como participar. E qual vai ser a diferença factual? Nenhuma. Porque ele vai poder estar a par das discussões. Ele já pode, cara. A gente tem diretores, a gente tem coordenadores eleitos. Eleição é diferente, assim. Eleição pode funcionar ou não, autogestão pode funcionar ou não. A avaliação é de que essa não tem funcionado. Eu acho que esse modelo de autogestão... Gente, acho que não existe nada mais democrático do que isso. Qualquer um pode ir lá e participar. Se a representatividade ganhar, eu vou ter o prazer de abrir uma chapa com quem quiser participar comigo, que seja uma chapa independente, sem partido nenhum. É aparelhado pelos partidos anarquistas. Não, claro que não, meu irmão. Eu quero muito pelo contrário, eu quero democracia. Hoje o DA se organiza por uma forma de autogestão. Que em assembleia as pessoas se candidatam a estar em determinado cargo dentro do DA e a Assembleia decide se a pessoa vai estar ou não. Dependendo do resultado, a gente vai ter uma nova Assembleia que vai determinar o formato da nova... Uma demanda para representatividade, acredito que isso vai mudar. Assim, a nossa posição que defende ter eleição, não é que também a eleição seja a salvação na lavoura e todos os estudantes agora vão estar juntos, mobilizados e o movimento vai estar muito mais forte. A gente quer fazer uma experiência. Por que começo pela liberdade do outro, a liberdade dele nos dizer não? Porque seria muito fácil iniciar pela minha liberdade de dizer o que eu quero. Todos estariam de acordo. Esta liberdade nos custaria nada, ou muito pouco. Não há liberdade sem preço. Em alguns momentos eu sou bem assim, espontâneo. Vou chegar, não vou falar. Vou falando, quando eu vejo, já falei algumas coisas que não deveria ter falado, mas eu falo. Eu falo assim às vezes quando é o momento, né? Mas não falo tudo não.
Eu sei lá, depende, porque eu sou muito tímida, né? Agora meu esposo não, ele já é mais liberal. Ele fala mais, é mais comunicativo, né? Olha, eu acho que a pessoa quando gosta da outra, tem uma amizade ou uma consideração, assim dizendo, a pessoa deve orientar, né? Deve dizer assim, olha, não é por aí, coisa e tal. Porque eu acho que se a pessoa tem uma consideração, não quer ver outro mal. Se na sua maneira de pensar o outro está errado, eu acho que cabe corrigir. Cabe falar, ponderar. Quando eu digo o que quero, estou dizendo não a algum outro, seja ele quem for. Mas nessa hora não sinto meu calo me apertando. Só quando ele me diz o que ele quer e ele não quer o que eu quero, é que sinto o preço da liberdade. A gente está começando com vocês uma série sobre liberdade. É sobre liberdade de falar, sim, liberdade de expressão, do que a pessoa sente à vontade para falar, sobretudo num casal. Quer dizer, um casal que já está faz tempo junto, um casal que se conhece. Então eu queria saber como vocês se sentem quando... Vocês sentem à vontade para falar tudo um com o outro? Totalmente. Assim, a gente não tem nenhum tabu, né? Assim, nada de que eu não fale. Assim, muita vontade mesmo. Nós somos muito amigos, assim, um do outro. Desde que a gente começou a sair, a ficar e namorar, a gente nunca se separou, assim, de ficar afastado muito tempo um do outro. Brigava, né? Como todo casal, né? Aí ficava um período muito curto, mas a gente nunca se desligou totalmente, assim, um do outro. E quando vocês tinham essas brigas, vocês conversavam muito sobre o assunto que tinham brigado? Eu escrevia muito para ele, porque assim, eu sou muito sentimental, então é difícil, hoje eu tô bem melhor do que eu era antes, mas era difícil conversar com ele, porque ele era muito experiente e eu novinha, e eu escrevia muito para ele, e ele assim sempre recebia as minhas cartas e dava uma resposta assim disso, sabe? Para mim era mais fácil descarregar no caderno do que chegar para ele, ficar chorando, falando, não sei o quê. Não pratico isso desde que a gente casou, porque aí agora a gente fala, né? A gente pega e fala que é mais rápido, assim, de resolver. A gente é um casal que tem personalidade muito forte, então a gente... Os dois? Os dois. Então, pra gente chegar num acordo, a gente tem que conversar muito. Às vezes, desenvolve algumas brigas, mas que são passageiras, né? Eu sempre fui muito taxado de ser, assim, pé no chão, mais razão e tal. Você vê, é tão razão, assim, que eu também não falo. Dificilmente numa discussão, mas na primeira discussão, ela mais fala. Eu vou absorver o que ela falou, vou ver onde ela está certa, onde ela está errada. Nas primeiras discussões, só ela fala. Eu basicamente só aham. Aí numa segunda conversa, onde a gente se acerta, que eu materializo aquilo que ela disse, vejo onde está errada. Assim, não aumento o tom de voz nunca, né? Raramente, assim. Você? Eu sou ela não. É verdade. Mas Você tá me nas entregando. discussões, assim, dificilmente altero meu tom de voz. E já ela, né, vai no teto. Não, ele me irrita pela essa calma dele. Essa calma ela acha me que é de irrita. proposital, que eu acho que faço de propósito. Faz? Não faço. Sou assim no ambiente de trabalho, com meus amigos. Faz assim, sim. Não faço, tá vendo? A gente vai começar a discutir. Ele ignora ela acha que eu tô ignorando, fato. mas não é. Assim, eu não suporto discutir uma coisa com as emoções à flor da pele. Eu acho que, assim, no meu entendimento, é onde tem tudo para dar errado. Bom, vocês estão fazendo uma obra agora, né? Estamos concluindo. Tá difícil? É sempre difícil, né? A obra é uma coisa muito desgastante, né? Vocês tiveram muita discussão por causa da obra? Bastante. Muita. E aí, quando chegava num impasse, por exemplo, quando você queria uma coisa e ela queria outra coisa, como vocês faziam? Dava briga, porque era pra gente fazer uma coisa rápida, né, no caso. Mas aí um começou a querer uma coisa, aí eu comecei a querer outra. Por exemplo, para escolher as coisas, assim, ela é mais detalhista
Assim, ela, piso, por exemplo, ela queria ver, que nem aquele que estava falando aquela questão de roupa, ela quis ver 10 tipos de piso. Assim, eu simplesmente eu não me meto no que ela não gostou. Eu só seleciono assim os que eu gostei, eu seleciono 3. Agora mesmo eu fui comprar porta, 2 portas. Aí eu falei pra ele, fiz o desenho da porta. Olha, tem essa com vidro comprido e essa que tem os vidros assim, quadradinhos. Aí ele, ah, tá, vê o que você quer. Aí eu fico tão raiva, porque, poxa, eu quero que ele fale assim, ah, eu prefiro, essa aqui eu acho legal, porque aí ajuda, né? Mas não, ele assim, deixa eu à vontade pra eu escolher as coisas que eu quero, mas eu quero que ele faça comigo, na verdade. O preço da liberdade será o valor da liberdade? Serei capaz, pagando o preço de ouvir o que eu não gosto, e perceber que esta é a condição para eu dizer o que os outros não gostam? Você fala tudo o que quer falar, sempre? Na Inconfidência Mineira, um dos conspiradores disse: a liberdade é amável, no sentido de que ela merece ser amada. Mas será que ela é mesmo amada? A liberdade é uma ideia nova no mundo. Todas as sociedades têm espaços de liberdade, espaços proibidos, mas a sociedade moderna foi a primeira a fazer da liberdade o seu eixo central. E essa liberdade começa pela palavra. Eu vou recitar um poema, aqui de minha autoria, que chama-se Império do Caos. Império do Caos! Quantas vidas desperdiçadas a troco de nada. Que eu chore por toda essa velharia. Ó poesia que criou as cores do cinema, derrama-me sob as chagas de todas as nações, para que toda criança cresça saudável e consciente de sua origem. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Apesar de tanta gente dizer que não existe preconceitos sociais, mas existe. Eu sou negro, eu sou a dança, eu sou o cântico desta raça que de tanto pranto deixaram cair neste chão. Tenho no coração de minhas palavras o remédio para todo o nosso sofrimento. Império do caos, império do caos, império do caos. Talvez por isso os gregos sejam importantes para nós. A política na Grécia se baseava na liberdade de expressão, na liberdade de falar. Para o grego, o homem era animal social, sociável, político e animal racional. A razão se expressa pela palavra. A vida social depende da palavra. Depois da Grécia Antiga, passam milhares de anos antes que a sociedade moderna volte a valorizar a liberdade de falar. Isso começa com as revoluções inglesa, americana, francesa. É um processo demorado. Falar mal do rei levava à morte, às vezes depois de suplícios horrendos, como arrancar a língua da pessoa antes de executá-la. Hoje, qualquer um fala mal do presidente e não sofre nada. Palavras levavam à morte. Acho que as pessoas têm medo de falar o que pensa, até por causa da violência hoje, né? Nem tudo você pode falar ao vivo. Então, a chegar na frente e falar com os amigos, que você tem que pensar antes de falar e o que você vai falar. Até algumas décadas atrás, muitos pais não deixavam seus filhos falar. Criança não fala à mesa, menino respondão. Muitas pessoas, crianças, mulheres, pobres, calam seus sentimentos, seu ressentimento, sua mágoa, porque sabem que não podem expressá-los. Isso é muito duro.
As palavras são proibidas porque elas geram atos. Quando critico uma política do governo, estou agindo para mudá-la. Quando critico a ação de um amigo, estou tentando fazê-lo mudar de rumo. As palavras são poderosas. Se você for falar o que você sente, você tem uma represária. A gente já estamos ainda nos tempos da escravidão ainda. A palavra tem poder de persuadir, de convencer, de mobilizar. Mas não é sempre. Na verdade, a liberdade de falar não quer dizer que a pessoa que está criticando exige tudo que ela fala e diz. Muitas vezes o que ela quer é apenas uma coisa: ser ouvida. Liberdade de falar pode ser desejo de ser ouvido. Estava malhando o governo. A situação nossa. Sobre política, sobre a situação. Sobre né, a situação das favelas que aumenta de uma maneira. Tudo bem, irmão? Chegou Era isso que você queria. Era isso que você queria, então, meu filho. Tá aí no esquema. Eu falo mesmo porque é revoltante. Mas não deve falar. Não é demais, é um direito meu. Olha, o povo tem. Estamos numa democracia, não estamos? Há pessoas que ameaçam mundos e fundos, que brigam para ser recebidas por alguém. E quando são recebidas, falam e ficam mansas, calmas. O que elas querem é ser reconhecidas pelo outro. Que o outro diga: o que você fala merece atenção. Se quiser falar, abra a boca e diga. Vai sair protesto, vai sair crítica, mas vai sair paz também. Essa é a semente do diálogo. Dialogamos com quem discorda de nós. Quem concorda conosco é outra coisa. É uma espécie de monólogo, mas com quem discorda que vale a pena prosear. Tudo na vida que nós construímos, até o amor, é feito de palavras. Somos seres sociais porque temos a prosa, que permite a comunicação e a construção de laços sociais mais amplos. E somos seres sociais porque temos também a poesia, que permite uma comunicação mais íntima e dá calor, dá afeto, dá proximidade com o parceiro no amor, os parceiros na amizade, os filhos, os entes queridos. Até a próxima.